O ano tá acabando e é hora da gente começar a pensar nas metas de 2024, naquilo que a gente quer tirar do papel nesse próximo ano, nos sonhos que a gente quer realizar, nos desafios que a gente quer se propor a fazer. Então, por isso, eu quero deixar aqui algumas dicas, compartilhar algumas dicas para que você possa fazer a sua lista de metas para o próximo ano de forma que ela seja de fato realizável e você possa chegar aí no final do ano que vem e comemorar que você teve todas as suas metas batidas. Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo deste canal. Eu espero que vocês estejam bem nesse final de ano, já se preparando para o Natal, para o Ano Novo, para as festividades e também para começar um novo ano aí pela frente. Estejam bem animados, já pensando no que vai ser de 2024, em quais coisas que vocês querem fazer nesse próximo ano, quais sonhos, quais metas vocês querem tirar do papel. Eu sei que essa época do ano a gente começa a pensar em muitas coisas, a gente fica bem reflexivo, pensando em tudo que passou, em tudo que a gente ainda quer fazer. E eu quero aproveitar todo esse clima que a gente tá aí e deixar aqui para vocês algumas dicas para que você possa saber exatamente como fazer suas metas nesse próximo ano, de forma que elas sejam de fato alcançáveis, que você possa ter a satisfação de chegar no próximo ano e falar assim, poxa, consegui bater as minhas metas, aquilo que eu me propus a fazer. Sem mais delongas e sem muitos rodeios, eu já quero deixar aqui a primeira dica para vocês, que é estabelecer metas alcançáveis. E não, eu não estou sendo clichê aqui. Eu quero dizer, gente, que a gente precisa parar e pensar na hora de fazer as nossas metas, que a gente tem que colocar ali numa lista várias coisas, mas essas coisas elas não podem anular uma outra e elas têm que ser realmente coisas que a gente fala assim, poxa, é realmente possível que eu faça isso. Eu já cometi o erro por mera imaturidade de colocar muitas coisas grandiosas para serem feitas num ano, coisas que não dependiam só de mim, que dependiam muito de fatores externos, coisas que, assim, dependiam de um esforço descomunal realmente para fazer acontecer e que obviamente eu não ia conseguir fazer. E aí chegava no final do ano, eu via aquela lista de metas com várias coisas super legais que eu queria fazer e aí eu tinha, sei lá, de 20 itens, eu tinha 5 itens batidos como check ali, eu acabava ficando bem decepcionada e bem frustrada. A gente tem que ser realista, a gente tem que olhar para nossa realidade e entender, não, é possível que eu faça isso, né? Eu tenho que encarar o meu tempo de trabalho, eu tenho que encarar que eu tenho compromissos, que eu tenho tarefas, que eu tenho coisas que me ocupam tempo e eu tenho que saber como é que eu consigo encaixar esse desafio que eu me estou me propondo a fazer dentro dessa rotina que eu já tenho. Então não adianta você querer falar assim, não, vou jogar tudo pro alto, vou fazer acontecer, sei lá como. A gente não pode ser responsável, então a gente tem que olhar para nossa realidade e enquadrar as nossas metas dentro dessa realidade que a gente vive. E em complemento a essa questão da gente saber fazer metas alcançáveis, eu quero falar justamente sobre a questão de estabelecer muitas metas grandiosas em um único ano. Às vezes a gente comete o erro de querer fazer tudo ao mesmo tempo, a gente quer fazer muitas coisas ao mesmo tempo. E a gente tem que lembrar que o foco, ele inclui a questão de que a gente às vezes precisa focar em uma única coisa e fazer com que ela dê certo e depois fazer as outras. Às vezes a gente quer abraçar o mundo, a gente quer fazer muitas coisas e muitas coisas grandiosas que vão demandar muito esforço da gente e a gente não consegue fazer. A gente acaba fazendo tudo, mas tudo mal feito. A gente não faz com qualidade. Então tenha cuidado de não estabelecer metas em demasia, que estabelecer muitas metas e nem metas muito grandiosas que vão te demandar muito esforço, porque senão você vai acabar se desgastando tanto em às vezes 2, 3 metas muito grandiosas que as outras metas da sua lista vão acabar ficando ali, né, sem nenhuma execução, sem nenhum resultado. Em terceiro, é trabalhar a mentalidade de que as metas pequenas, elas também importam, elas têm o seu valor. E aqui eu quero falar do que são exatamente essas metas pequenas. As metas pequenas, elas são aquelas metas que são muito mais relacionadas ao nosso dia a dia, são coisas que a gente pode implementar ali na nossa rotina e que são metas que a gente consegue construir colocando um tijolinho por dia. Então são metas relacionadas ao ganho ou perda de peso, são metas relacionadas a um fluxo de atividade física que você vai fazer naquele ano, são metas de leitura, por exemplo. São essas pequenas coisinhas que a gente consegue ir construindo dia após dia e quando chega no final do ano a gente tem uma parede construída, a gente foi colocando um tijolinho por dia e no final do ano a gente tem toda uma parede construída, às vezes até 2. Essas metas são importantes, não fique se apegando só a metas do tipo, vou fazer uma viagem pro exterior, vou comprar um carro, vou tirar minha carteira de motorista. Todas essas coisas são importantes e elas devem fazer parte das suas ambições, aquilo que você planeja colocar de meta no seu ano ou não. Dentro daquilo que eu falei, né, de não querer colocar 30 coisas gigantes de uma vez só. Mas essas coisas pequenas e que às vezes a gente trata como, elas são importantes sim. Se desafie a fazer tantos dias de atividade física, se desafie a ler tantos livros por ano, se desafie a fazer pequenas coisinhas todos os dias e no final do ano você vai ver que você vai ter um ganho muito grande. Em quarto lugar, eu quero que você se lembre que os prazos, eles são muito importantes. Se a gente não tem um prazo para uma coisa, a tendência é que a gente acabe procrastinando. E uma coisa muito legal que ajuda nessa questão é você estabelecer pequenos prazos dentro da sua meta. Então, por exemplo, digamos que você estabeleceu que você quer ler, por exemplo, 30 livros no próximo ano, né, no 2024. Você pode estabelecer uma meta de que você vai ler 5 livros até tal período, depois mais 5 livros, depois até junho, e assim por diante.
você estabelece pequenas metas dentro da sua meta com prazos específicos. Você pode inclusive dividir a sua meta do ano em meta do primeiro semestre e do segundo semestre, porque isso te ajuda também a saber aquilo que é prioridade, aquilo que precisa ser feito com um pouco mais de rapidez, então são as metas ali dos 6 primeiros meses, e aquilo que você pode fazer um pouquinho mais de tempo, dedicar um tempo maior para poder executar, que são aquelas metas que você vai deixar para realmente finalizar ali no final do ano, ali no final, né, de dezembro de 2024. Então é uma forma de você ser estratégico e direcionar, porque quando a gente tem prazos, a gente acaba tendo mais compromisso e fazendo as coisas realmente no tempo adequado. E agora, essas últimas 2 dicas que eu tenho para compartilhar, elas são muito mais para depois que você já tiver feito a sua lista de metas, tá? Então são 2 coisas que eu quero deixar de bônus aí para que você possa aplicar assim que a sua lista de metas estiver pronta. E a primeira delas é você se envolver com pessoas que tenham metas semelhantes às suas. Isso vai te ajudar a ter mais foco. Então eu já falei aqui pra vocês, né, que eu estudo para concurso público, e uma das coisas que me ajudou muito foi me envolver com pessoas que também estudam para concurso público. Então eu tenho comunidades que eu participo com pessoas que estudam. Isso ajuda a ter foco, isso ajuda você a estar mais por dentro ainda mais do universo, né, dos concursos. Eu também me envolvi muito com pessoas do meio literário, então eu me estabeleci essas metas de ler pelo menos todo ano 15 livros, 20 livros aí. Esse ano eu extrapolei essa meta absurdamente, né? Deixa o spoiler aí pra vocês. Vocês vão saber aí no final do ano quantos livros eu li, mas quem me segue no Scooby já tá sabendo mais ou menos. Eu me envolvi com pessoas no Instagram que gostam de ler. Eu passei a ter uma rede social de livros, né? Então eu tô lá no Scooby. Se você não me segue lá, inclusive, me adiciona também, a Nath Cantini. Então eu me envolvi com pessoas que gostam de ler, que estão lendo mais, que têm boas indicações literárias para que eu possa, inclusive, pegar mais gosto ainda pela literatura e acabar lendo mais. Então são pequenas coisinhas que a gente vai fazendo, né? A gente tá envolto num universo que favorece aquilo que a gente tá querendo fazer, a gente acaba ficando mais motivado naturalmente fazendo acontecer. E por último, falando muito mais de uma questão de mentalidade, é você entender que tudo bem se as suas metas mudarem. Eu já tive muita dificuldade nessa questão, porque eu tinha estabelecido X metas pro meu ano, e chegou no final do ano, mesmo ali no meio do ano, eu fui vendo que aquilo não fazia mais sentido, porque algumas coisas mudaram pra mim, eu mudei. Se você for parar pra pensar, gente, 365 dias é muito tempo, e a pessoa que começa um ano é totalmente diferente da pessoa que termina, então a gente muda muito no período de um ano, e pode ser que as metas que você estabeleceu no começo daquele ano já não façam mais sentido na metade do ano, e aí você se vê ali na obrigação de fazer uma coisa que você estabeleceu em janeiro porque você estava com uma cabeça. Não, tá tudo bem se as coisas mudarem, tá tudo bem se o seu caminho mudou. Mude, recalcule a rota, faça uma adaptação aí, mude as suas metas. Se você tiver como adaptar alguma coisa, adapte, mas se não for possível, se você tiver que realmente descartar aquela meta, tire e coloque outra no lugar, né, que esteja mais dentro de acordo com aquilo que você está buscando naquele momento, tá tudo bem. Não fique preso a algo que você estabeleceu pra você no começo do ano, porque a gente muda, a gente tem mentalidades que se desenvolvem, a gente amadurece, coisas acontecem na nossa vida que não estão no nosso controle, e acontece, gente, né? Às vezes coisas boas, às vezes coisas ruins. No ano passado mesmo, aconteceram muitas coisas na minha vida que acabaram fazendo ter que mudar algumas coisas na minha vida, mudar a minha rotina, e eu tive que me adaptar, e algumas coisas que eu queria ter feito eu não pude fazer. Tudo bem, paciência. Eu tive que mudar a rota, eu tive que recalcular, e esse ano eu até consegui fazer algumas das coisas que eu não consegui fazer ano passado, e é sobre isso, gente, é sobre isso, tá tudo bem. A gente às vezes vai precisar mudar os planos, e não se apegue, não fique se martirizando por conta disso, sabe? Mude as coisas, mude os seus planos e viva com mais leveza. É isso, eu vou deixar vocês com essas 6 dicas para que vocês possam pensar aí nas suas metas de 2024. Eu já tô com a minha lista pronta, com todas as minhas metas de 2024, envolvi questões de saúde, envolvi questões intelectuais, que para mim são as mais fáceis. Eu sou a pessoa que ama atividades intelectuais, livros, estudos e afins, mas eu também preciso, né, de outras metas. Coloquei questões, né, de saúde, intelectuais, espirituais, coloquei alguns pequenos desafios para mim também, então tem muita coisa aí que eu quero fazer em 2024, muitas coisas que vocês vão ficar sabendo de projetos que eu estou fazendo, que estou super animada e empolgada aí pra compartilhar com vocês. Algumas coisas ainda vão demorar um pouquinho mais pra eu contar pra vocês, mas algumas vocês vão saber antes. Enfim, vou deixar vocês aí com esse suspense todo e vou me despedindo por aqui, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você tiver alguma dica pra compartilhar em relação a estabelecer metas, me conta aqui nos comentários, deixe sua dica, vamos compartilhar e crescer juntos. Vejo vocês nos próximos vídeos aqui do canal. Não se esqueçam de se inscrever e deixar o like de vocês, porque isso ajuda bastante, tá bom? E é isso, gente. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.